Querido Padre Felipe, queridos irmãos e minhas irmãs, que se unem a nós na celebração deste santo sacrifício. Sabemos que todas as vezes que celebramos a Eucaristia, toda a Igreja está congregada em torno deste sacrifício, através do qual atualizamos a ação salvífica de Jesus e através do qual os benefícios da plena entrega de nosso Senhor continuam a partir do altar, como água generosa escorrendo espiritualmente para fora do espaço da igreja e chegando a todas as pessoas, aos seus lares e ao mundo inteiro. E na Eucaristia nós vamos celebrando os mistérios da nossa salvação. Vamos fazendo memória dos acontecimentos com os quais Jesus realizou a obra redentora desejada pelo Pai na vida da humanidade. E hoje a Igreja celebra a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor. Nesta solenidade fazemos memória do momento em que Jesus, havendo concluído a sua obra, retorna para junto do Pai, retomando em plenitude todo o seu poder, toda a sua glória, glória que tinha junto do Pai desde sempre. E contemplamos nesta ascensão do Senhor uma nova etapa da obra de salvação que se inicia no tempo da Igreja, que será inaugurado a partir de Pentecostes. Quando Jesus sobe aos céus, nos lembra Santo Agostinho, só Ele subiu aos céus e ninguém mais. Ele leva junto de si, por assim dizer, a cada um de nós, através da humanidade que Ele experimentou. E Ele deixa junto de cada um de nós a sua presença na força do Espírito Santo. Uma vez que pelo batismo nós somos enxertados em Cristo, recebemos o seu Espírito que em nós habita e através de nós age no mundo. Portanto, a subida de Cristo aos céus já é, por assim dizer, um sinal da glória futura que está nos reservada e que já começamos a experimentar de forma incompleta e imperfeita nas diversas experiências deste mundo. Sobretudo quando nós fazemos a experiência do encontro com o Senhor nos sacramentos. Em cada sacramento que celebramos e vivemos, há um encontro em que a graça de Deus nos envolve e dá-nos algo do céu para nos fortalecer na nossa caminhada terrena, até o dia em que, junto com o Senhor, reinaremos na glória eterna. Há uma graça no batismo, há uma graça na comunhão, há uma graça na confirmação, na celebração do matrimônio como sacramento, na ordenação sacerdotal, na unção dos enfermos. Há uma graça do céu no momento da confissão. E tudo isso para nos recordar que Jesus subiu aos céus, mas
ele, de certa forma, continua próximo de nós e conduzindo a sua igreja, da qual ele é a cabeça. E a condução da igreja se dá pela presença daquele que virá, o Espírito Santo, que no domingo que vem celebraremos em Pentecostes. Por isso a palavra de Deus hoje quer nos ajudar a compreender o significado deste mistério da ascensão do Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, nós temos a apresentação de 2 anúncios. Um anúncio no diálogo de Jesus com seus discípulos, quando nosso Senhor mostra aos seus discípulos que a obra está acontecendo, e os discípulos ainda estão tão apegados à realidade terrena, que perguntam ao Senhor se seria agora que Ele iria restaurar Israel. Talvez na palavra dos discípulos, restaurar Israel significa, é agora que o Senhor vai resolver todos os problemas do mundo, é agora que o Senhor vai extirpar todas as realidades nefastas deste mundo e fazer um mundo novo. E a resposta de Jesus dá a entender que existe um momento, sim, de uma restauração plena e total, que se dará segundo o anúncio dos anjos, quando Ele retornar, para concretizar a história. Mas até que Ele venha, a restauração que nós desejamos, que é a instauração do reino de Deus, acontecerá a partir de cada cristão, a partir da conversão de cada coração. Nós somos chamados a entender que o mundo será transformado, que o mundo será melhorado, que o mundo será curado dos seus males, na medida em que cada um de nós, acolhendo o compromisso que o Senhor nos pede, nos transformemos, nos renovemos e curemos as nossas feridas, marcas do pecado. Gosto de lembrar uma história de um cientista que estava trabalhando e seu filho chegou junto a ele querendo brincar, e o pai, não tendo tempo, pegou uma folha de uma revista onde estava desenhado o globo terrestre, o planeta, rasgou aquela folha em pedaços, entregou ao filho e disse: eis um quebra-cabeça, vai consertar o mundo. E o menino saiu com aqueles retalhos do globo nas mãos, e passado um tempo que não foi longo, a criança retornou com a folha toda colada com durex e o globo reconstituído. O pai ficou impressionado com a rapidez e a inteligência do filho e disse: como você conseguiu tão rápido? E o menino disse: pai, no começo eu tive uma dificuldade, porque o Senhor rasgou antes que eu visse o formato direitinho, então eu não conseguia saber por onde começar para consertar o mundo, para colar os papéis. Mas quando o Senhor segurou a folha, eu vi que do lado de baixo, que estava virado para mim, tinha a figura de uma pessoa humana. Então eu comecei a consertar a pessoa. Eu comecei a montar o quebra-cabeça, colando os retalhos da pessoa. E quando eu terminei de consertar a pessoa e eu virei a folha, o mundo também tinha sido consertado. O mundo é o conjunto daqueles que nele habitam. Seja a ecologia, seja as relações sociais, tudo passa pelo ser humano.
a quem foi dado cuidado como jardineiro e cultivador do planeta e também da vida das pessoas. Jesus então entrega nas mãos dos discípulos a missão de continuar aquela obra até o momento da finalização da mesma. E é por isso que quando os discípulos veem Jesus subir aos céus e ficam olhando para o céu, os anjos chamam a atenção dizendo: não é para o céu que se deve olhar, mas deve-se olhar para a realidade que o circunda. Ali nós encontraremos o Senhor. Ali nós viveremos a nossa missão até que Ele venha. Jesus subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai. E porque Ele se sentou à direita do Pai, nós devemos nos levantar. Nós devemos nos pôr de pé e a caminho e a serviço. Não podemos ficar assentados esperando o dia e a hora. Como dizia uma canção, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Sabemos que o Senhor voltará e pedirá a cada um de nós contas daquilo que nós vivemos e fizemos na continuidade da missão que Ele nos concedeu. E quando Paulo escreve aos Efésios, ele deixa muito claro que uma vez que o Senhor subiu aos céus, não existe um outro nome no qual possamos alcançar a nossa salvação. A Ele foi dada toda a autoridade, todo o poder, toda a potência, toda a soberania e qualquer título que se possa pensar, tanto nos dias de hoje como nos dias que virão. Portanto, o nosso estar no mundo deve ser a vivência de uma experiência de comunhão com Cristo, de ligação com Cristo, de realização da vontade de Cristo, que não é outra senão a vontade do Pai. Na carta aos Colossenses, São Paulo vai dizer no capítulo 23, ou melhor, no capítulo 3, lá para o versículo 23, qualquer que seja o vosso trabalho, fazei-o com dedicação, lembrando que é para o Senhor e não para os homens que trabalhais. E o Senhor, justo juiz, dará recompensa a cada um. E quem se comporta de forma injusta, receberá a paga da sua injustiça. Tudo está submetido a Cristo. Por isso, a Ele nós servimos no tempo que nós temos neste mundo. Servimos na nossa adoração e contemplação. Servimos na celebração dos santos mistérios, mas servimos também na nossa colaboração e cooperação com a transformação do mundo, com a cura da sociedade, com o fomento da justiça, da paz social e também dessa justiça entre os homens e mulheres. Quando ouvimos o Evangelho de hoje, nós vemos que o Senhor nos envia sim em missão a toda a criatura. Não somos cuidadores apenas das almas, mas somos cuidadores também da criação toda, da natureza, da ecologia, dos seres que fazem parte da obra do Criador. E nós devemos agir com a criação, com todas as criaturas, a partir do Espírito de Cristo que em nós habita. Por isso, quem crer e for batizado será salvo,
Quem não crer está condenado a não conseguir perceber aquilo que Deus lhe pede e lhe oferece. Assim, meu irmão e minha irmã, agradecidos ao Senhor pelo nosso batismo, que nos trouxe a salvação, não nos esqueçamos que o batismo que nos dá a graça da salvação, ele também exige de nós o compromisso da colaboração na construção do reino de Deus. E Jesus no Evangelho oferece um pequeno resumo de tudo aquilo que se vai se realizar através daqueles que creem. A expulsão do mal, a capacidade da comunicação e da ligação das pessoas, a superação daquilo que mata a partir de dentro. Quando pensamos em veneno, em serpente, pensamos na serpente do deserto, no veneno do pecado que vai destruindo a pessoa por dentro. A cura dos doentes, a partir da nossa solidariedade que nos torna próximos. E os discípulos diante disso saíram para pregar por toda parte. Mesmo nas restrições que nós temos hoje de locomoção e de encontro, precisamos descobrir formas de sair, de ir ao encontro e de levar o anúncio do Santo Evangelho e da Boa Nova do Senhor. Através dos meios de comunicação, fomentar a comunhão, a paz, a solidariedade, e não o ódio, a intolerância, as fake news e a mentira, uma vez que o pai da mentira é o diabo. Temos tantos recursos para fazermos chegar a tantas pessoas uma palavra de esperança, um convite à transformação, uma proposta de conversão e de mudança. Não desperdicemos o nosso tempo e os nossos recursos com o mal, mas vençamos o mal com o bem. Eu gosto de pensar que a história da salvação se dá em etapas, como um terreno, uma lavoura. O Antigo Testamento, antes de Cristo, foi o tempo da preparação do terreno. O Senhor enviou profetas, lideranças, Moisés, os patriarcas, e eles foram preparando aquele terreno a partir de Israel, mas para tomar a terra toda. Com Jesus, nós temos o tempo da manifestação do projeto de Deus. O tempo da semeadura. O Cristo veio semear no mundo a sua palavra, o seu projeto, o reino. Não é à toa que uma das parábolas mais caras ao Evangelho é a parábola do semeador. Se não entendermos esta parábola, não entenderemos as outras. E o Senhor então deixa a semeadura feita e retorna aos céus. E entrega na mão da igreja o novo tempo. Estamos no tempo da colheita, o tempo da consumação. E um dia, quando essa colheita terminar, o Senhor voltará para finalizar esta história e iniciar o novo céu e a nova terra. Que Deus nos dê a graça, meu irmão e minha irmã, de entendermos nesses tempos que vivemos, que são os últimos nesse sentido, a nossa missão de cuidar da lavoura de Deus, de colher os frutos e apresentar a Ele
e nos perguntarmos quais frutos da fé, do amor e da esperança estão surgindo em minha vida e eu estou oferecendo a nosso Senhor. Que Deus nos dê esta graça de sermos servos fiéis, perseverantes, nunca desistir, desanimar jamais. Deus é bom sempre. O Senhor é o nosso horizonte. O Espírito é a nossa força. Maria Santíssima e os santos são os nossos exemplos. Caminhemos até o dia do Senhor.